Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso workshop de desenvolvimento comportamental. Eu gostaria de agradecer a você por estar aqui, e isso é uma grande iniciativa, porque você está se dando a oportunidade de entender um pouco mais sobre como se desenvolver, como entender o seu comportamento, certo? Eu sou Imaculada Souza, trabalho como coach de carreira e negócios desde 2014. Eu tenho um passado, eu era publicitária, trabalhei muitos anos como publicitária, e depois eu tive a demanda de dar treinamentos de vendas, treinamentos de marketing. Eu comecei a gostar de trabalhar com pessoas. E assim eu busquei uma formação de analista comportamental, fiz uma graduação também em administração, para me ajudar nessa parte de desenvolver melhor as pessoas. Eu fundei o Instituto Mestre de Desenvolvimento Comportamental. Ele tem o objetivo de melhorar esse aprendizado pessoal e profissional, tá? E qualquer projeto, qualquer empresa de descoberta ou retenção de talentos passa por esse viés do aperfeiçoamento contínuo. Nós utilizamos a plataforma Tetra System, e era interessante que ela tornou possível que nós pudéssemos ter ferramentas de coaching e psicologia positiva, que são conhecidas e comprovadas pela ciência, mas ao alcance tanto de coaches, como também de profissionais de RH, de consultores, e isso facilita bastante o trabalho, facilita bastante o resultado para que ele seja mais efetivo. Nós oferecemos o relatório de análise comportamental DISC, que é o relatório mais utilizado em todo o mundo. E a nossa ferramenta Tetra System ainda tem um diferencial, que ela integra o feedback 360 graus. Nosso relatório DISC Tetra System. Nós vamos falar sobre os perfis comportamentais, sobre as dimensões comportamentais, que é a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. A forma que nós colocamos os nomes aqui no relatório é como aparece na plataforma Tetra System, mas isso tem toda uma origem. A metodologia se originou do livro chamado Emoções das Pessoas Normais, que é do William Marston. Ele escreveu esse livro em 1928, falando sobre esse modelo DISC, que as pessoas são mais dominantes, ou mais influentes, ou mais estáveis, ou mais conformes, mais analíticas. E o William Marston, ele não só escreveu o livro, ele fez uma pesquisa com várias pessoas. E um crédito que ele tem é a criação do polígrafo. Para quem não conhece, o polígrafo ele é utilizado como detector de mentiras, que a pessoa, quando ela fala alguma coisa que não condiz com a verdade, ela tem uma alteração na pressão sanguínea, no suor das mãos, e isso é comprovado cientificamente, tá bom, pessoal? William Marston também criou um personagem em história em quadrinhos, que é a Mulher Maravilha, que ele diz que a Mulher Maravilha é a única que, pelo amor, ela conseguiria conciliar essas 4 dimensões ao mesmo tempo. Se vocês quiserem saber mais, tem muito assunto sobre ele na internet, tem livros falando sobre William Marston. Então, ele criou a metodologia, certo? E eu vou passar para vocês agora uns filminhos, e eu quero que vocês prestem bem atenção nas características das pessoas. A intenção desse workshop é para trazer para você um pouco de conhecimento sobre o que é a metodologia DISC. E assistindo esses 4 vídeos que eu vou passar, eu quero que você preste atenção em como as pessoas agem, decidem e se comportam, certo? Vamos ao primeiro vídeo. Bom, pessoal, olhando agora A Grande Família, não sei se vocês assistiram o seriado que durou por anos, né, na televisão, a Nenê, ela representa um personagem totalmente estável, aquela que o tempo todo está tentando harmonizar o ambiente, arrumar desculpa para as brigas, o pessoal parar de brigar, tenta alinhar os dois ali, que você tem o Lineu e você tem o Turco, que sempre estão em pé de guerra durante o seriado todo, né? E observem bem esse personagem. Ele é totalmente analítico, tudo dele é milimetricamente calculado. Esse filme Eu Quero Ficar com Polly, é muito engraçado, pessoal. Mas vocês viram que nós temos 4 filmes, e os 4 filmes, eles trazem pessoas com os perfis bem diferentes, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, agora eu vou falar com vocês cada parte da metodologia, né? Cada letra da metodologia.
Então, nós temos o D de dominância, o I de influência, o S de estabilidade e o C de conformidade, certo? Essa nomenclatura muda de relatório para relatório, tá certo? Mas nós vamos trabalhar aqui com as siglas, que é o DISC, para ficar mais fácil para vocês entenderem, certo? Vamos lá. Primeiro, nós temos os dominantes. Então, imagina aquele filme, que o nome é A Proposta, e onde a Sandra Bullock é um personagem dominante, é um chefe, uma chefe dominante. E vocês podem reparar que a maior parte dos filmes que Sandra Bullock fez, ela tinha um perfil dominante, a maior parte. Geralmente, quando eles vão compor o personagem, eles estudam o comportamento desse personagem e tentam conseguir, da melhor maneira possível, um ator que também coincida, porque senão fica muito difícil ele atuar num comportamento que não é dele. E quando ele precisa fazer isso, ele tem um tempo de laboratório para aprender a se comportar como personagem, certo? Os dominantes são mais autoconfiantes, firmes e decididos, diretos e acelerados. São audaciosos, independentes, são comandantes, enérgicos, competitivos e ambiciosos. Os dominantes têm foco em resultado. Mais à frente eu falarei sobre as necessidades, tá? E também sobre os focos desses perfis. E nós temos os influentes. Os influentes, eles são mais comunicativos, conversadores, extrovertidos, entusiasmados, bem-humorados, emotivos, amigáveis, acessíveis, persuasivos e bem relacionados. Quando você pensa no segundo vídeo, que o Will Smith faz aquele papel, né, do filho lá do ricaço, e ele e o mordomo conversando, o mordomo é nitidamente um analítico, você percebe isso desde o início, ele organizando os quadros, organizando as coisas, o jeito que ele fala, a postura que ele fala. E o Will Smith desempenha um papel de um influente, que é conversador, brincalhão, persuasivo, e assim, bem pavão, aquele ali é um alto I, assim, bem no topo mesmo, né? E depois nós temos os estáveis. Os estáveis, como Dona Nenê, são calmos, pacientes, são conservadores e são pessoas leais, bons ouvintes, agradáveis, prestativos, compreensivos, conciliadores, perseverantes e equilibrados. Então, é aquela pessoa que está o tempo todo evitando briga, evitando conflito, não gosta de confusão, tá? Os analíticos, que são os conformes, né, os de conformidade, são cautelosos, precisos, específicos, minuciosos, lógicos, racionais, exigentes com a qualidade, organizados, sistemáticos, discretos, autodisciplinados e uma tendência muito grande ao perfeccionismo. Então, você vê aqui que nós temos 4 tipos diferentes de perfis e nós somos a mistura dos 4. Nós temos percentuais de todas essas habilidades. Nós colocamos aqui os pontos fortes das 4 dimensões, certo? Mais à frente nós entenderemos melhor isso. E vamos lá. E aí vem um questionamento. Por que nós fazemos o que fazemos? Quais são os nossos maiores motivadores? E atrás... E aí vem aquela pergunta, por que nós fazemos o que fazemos? Quais são as maiores motivações atrás de toda ação humana? E nós temos várias pessoas que estão estudando sobre isso, nós vamos falar sobre isso agora. E aí nós temos a pergunta, por que fazemos o que fazemos? Quais as maiores motivações atrás de toda ação humana? A psicologia prática e as 6 necessidades básicas do ser humano. E aí nós temos uma pergunta, por que fazemos o que fazemos? Quais as maiores motivações atrás de toda a ação humana? E a psicologia, ela... E aí nós temos uma reflexão. Por que nós fazemos o que fazemos? E quais são as maiores motivações atrás de toda ação humana? Essa pergunta, pessoal, nós conseguiremos responder até o final da nossa apresentação, certo? E nós vamos falar agora um pouco sobre a psicologia prática e as 6 necessidades básicas do ser humano. Só assim a gente vai conseguir explicar isso para vocês, certo? Nós temos a pirâmide de Maslow,
Quem estudou administração, técnico em administração, leu algum livro de RH, traz essa pirâmide de Maslow com as necessidades básicas do ser humano, tá? E depois nós temos o Tony Robbins, que ele traz, ele junta, né, as necessidades de Maslow com a sua e cria essas 6 necessidades que ele edita. E ele é um estudioso do comportamento humano. Ele há anos que ele vem assim, apresentando vários workshops, treinamentos, mentorias, falando sobre isso, certo? E uma coisa que é interessante, ele fala assim, olha, que nem sempre nós podemos ser conscientes de... Nossa Senhora! E nós trazemos aqui a teoria que fala sobre as 6 necessidades básicas do ser humano. Aí a gente tem a pirâmide de Maslow, que é complementada com as 6 necessidades descritas por Tony Robbins. Todos os dias nós tomamos decisões e tomamos ações em nossa vida, com base no que pensamos, sentimos e acreditamos. É o mais importante. Embora nem sempre possamos ser conscientes de por que tomamos as decisões que tomamos, a verdade é que cada um de nós tem nossos próprios filtros de percepção, que naturalmente classificam certas decisões e ações mais altas do que outras. É fascinante considerar que, enquanto atualmente temos mais de 7 bilhões de versões de realidade que se desenrolam todos os dias nesse planeta, cada um de nós compartilha um núcleo de necessidades humanas que orientam e motivam nossas decisões e nossas ações. E aqui nós temos necessidade de aventura. Olha só que interessante. O ser humano ele tem necessidade de variação e aventura. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. E o Tony Robbins ele traz todo um estudo falando sobre isso, e ele fala da programação neurolinguística, ele fala da terapia cognitiva, da Gestalt e vários outros modelos de pensamento juntamente com Maslow. Ele desenvolveu uma maneira dinâmica de explorar o que ele acreditava serem as 6 necessidades psicológicas fundamentais que cada um de nós constantemente trabalha, tá? E vamos lá. Outra necessidade. Necessidade de segurança e estabilidade, necessidade de conexão, significância, necessidade de contribuição, necessidade de crescimento. Então, nós temos aqui as 6 necessidades básicas do ser humano. O que nós vamos entender agora? Que alguns perfis têm umas necessidades maiores do que outras, tá? São necessidades fundamentais. E muitas vezes é de maneira inconsciente que nós percebemos isso e que reagimos quando essa necessidade é ou não é atendida, ok? E aqui nós temos os 4 perfis comportamentais com os seus pontos fortes, que nós conversamos lá atrás. Aí veja bem que interessante. Influentes estáveis são perfis mais emocionais. Logo, eles têm essa necessidade de conexão com as pessoas, porque eles são mais emocionais, tá? O foco deles é pessoas e relacionamento, ok? E nós temos aqui o pessoal que é os dominantes, os analíticos, os conformes. Eles têm foco em objetivos e tarefas. A necessidade deles é de significância do trabalho que eles fazem, o significado deles na sociedade, no trabalho e tal, certo? Com relação ao ambiente, nós temos os dominantes e influentes, que eles precisam de ambientes mais extrovertidos, mais práticos. Então, eles têm uma necessidade de variação. E aqui nós temos agora os analíticos, que são os mais teóricos, os estáveis analíticos são bem mais teóricos, são mais introvertidos e eles têm mais necessidade de segurança. Observa, pessoal, como que não vai acontecer conflito dentro de uma empresa se nós não temos como que não vai acontecer conflito dentro de uma empresa se nós não tivermos esse conhecimento? São pessoas diferentes, são perfis diferentes que trabalham, que coabitam, não só no trabalho, mas também dentro de casa, na nossa família. Então, é importante entender essa questão das necessidades, certo? E aí, nós chegamos ao nosso relatório.
As pessoas que fizeram relatório, ótimo. Quem não fez também, não tem problema, que depois, se quiser fazer, é só perguntar, certo? Nós vamos falar sobre o perfil pessoal da plataforma Tetra System. A Tetra System, como eu falei com vocês, ela é uma plataforma de tecnologia voltada para a gestão de pessoas. São mais de 30 ferramentas que nós trabalhamos tanto em empresas, quanto em coach executivo e coach de negócios, tá? Primeiro, quando você faz o DISC, você recebe um relatório. Esse relatório, ele tem esse gráfico, é um perfil geral. Observa que está escrito perfil geral, não está falando assim. Pede uma de berinjela. Só? É Pode tirar o lógico. áudio, por favor. Tem que tirar o áudio. Eu tô na banho, mas eu tô no banheiro. Olá, quem que entrou aí? Vamos lá. É só tirar o áudio, por favor. Isso. Vamos continuar. Então, esse gráfico ele é um perfil geral. Quando você pega o seu relatório, ele traz toda a história do DISC e depois ele traz esse gráfico. Ele é bem fácil de interpretar. As pessoas, elas são ou uma dimensão mais ou outra. Essa primeira dimensão nós chamamos de primário. Aqui, então, nós temos o perfil primário dessa pessoa. Ele é um influente dominante. Secundário é o dominante. Mas o I é essa parte amarela que tem a maior pontuação, certo? E depois, em cima disso, quando você está olhando o seu relatório, é importante que você entenda o seguinte: não tem perfil bom nem tem perfil ruim. O que nós temos é um padrão comportamental e você, entendendo o seu comportamento, você com certeza vai aprender a se relacionar melhor e a agir da maneira mais adequada de acordo com o que o ambiente pede para você. Nesse relatório, nós temos várias partes que não vai dar para ver toda nessa apresentação, inclusive a parte do meio, a influência que o meio exerce sobre o nosso comportamento, tá? O estudo de William Marston, quando ele fala da metodologia DISC, foi justamente trazendo essa explicação de que, quando nós trabalhamos a questão da metodologia, ele falava o seguinte, que não é só temperamento, não é só humores, que é o que vinha até então, né, em 1928. Nós temos também a influência do meio nas pessoas, que influencia diretamente o comportamento e a maneira com a qual ela reage de acordo com a intenção do meio, tá? Então, aqui eu tenho um perfil geral, e é interessante que na hora que você vê o seu relatório, você entenda que é um momento de autoconhecimento. E esse relatório traz para você um estado atual, certo? Esse estado atual é como que você se encontra hoje. Pode acontecer de que quando você responde o relatório, você está no momento de estresse, momento de pressão, momento de troca de carreira. Então, o relatório vai trazer tudo isso para você, mostrando por que você está motivado ou está mais desmotivado. E o mais interessante, vai trazer todos os seus pontos fortes e também os pontos de melhoria. E é interessante você parar para ler esse relatório, entender como que você está hoje e ver quais são as características que você realmente identifica. Como eu falei, ele é um relatório de perfil geral. Então, tem alguma coisa ou outra que você pode não se identificar, tá? Bom, e aí a gente passa um pouco para a parte que eu gosto muito, que é falar da inteligência interpessoal. Nós temos o Howard Gardner, que ele estudou as inteligências. Nós temos 9 inteligências, que eu não falarei de todas aqui, mas eu tenho conteúdo disso nas minhas redes sociais. É só me seguir que vocês vão ver, tá? A inteligência interpessoal é uma das inteligências que o Howard Gardner fala, que é essa facilidade, essa habilidade de lidar com outras pessoas, tá? Existem bilhões de pessoas no planeta e muitos tipos de personalidades diferentes. Algumas são mais introvertidas, outras mais extrovertidas. Algumas seguiam pela lógica e outras pelos sentimentos, como a gente acabou de ver. Umas são mais racionais e outras são mais emocionais. É normal que existam conflitos em qualquer ambiente que tenha mais de uma pessoa, tá? E aí, o que nós temos? Uma grande diversidade.
que nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas. Eu trabalho muito com liderança e eu sempre trabalho o relatório DISC e o mapeamento da equipe, para que ele entenda quem são os seus pares, quem são os seus colegas, por que pode estar tendo algum conflito que está caindo a produtividade. Então, isso é muito importante, tá? E o Jung, ele fala tudo isso que a gente está conversando aqui, e ele fala, olha, o que é interessante dessa inteligência interpessoal é entender essas diferenças, certo? Entender que existem pessoas que são mais racionais e outras mais emocionais, e com tudo isso, nós precisamos aprender a entender, não é os outros, mas a gente. Porque se nós não nos conhecermos, se nós não nos aceitarmos, como que nós vamos aceitar o outro, tá? E eu acho isso muito interessante, porque essa é a pura verdade. Quando você entende as suas limitações, você começa a entender as limitações do seu colega de trabalho, do seu marido, da sua esposa, do seu chefe. Mas isso tem que ter uma autoconscientização, sabe? Uma responsabilização do ser humano de que é a responsabilidade dele, o crescimento dele. Não é da empresa, não é do país, não é da escola. A parte externa, o meio, ele tem uma intenção, sim, no crescimento dessa pessoa, no desenvolvimento dessa pessoa, mas a responsabilidade é da pessoa, tá? E essa inteligência interpessoal, ela é a habilidade de entender outras pessoas, o que as motivam, como trabalham e como trabalhar cooperativamente com elas. E o DISC traz para a gente todas essas informações. O Daniel Goleman escreveu o livro Inteligência Emocional. Se você nunca leu, se você nunca ouviu um audiobook, procura no YouTube, procura no Google, que você vai encontrar muito material. Gente, esse livro é incrível, que ele muda toda esses paradigmas que a gente tem da relação de inteligência, o que é realmente ser inteligente, que não é só QI, que apenas 25% do nosso sucesso ele vai do nosso coeficiente de inteligência. Os outros 75% vêm da nossa mente, do nosso cérebro, da nossa capacidade de acreditar que nós podemos. Então, isso é muito interessante. A inteligência é só 25%, certo? Empatia ou sintonia pessoal é a capacidade de, identificando e entendendo os desejos e sentimentos das pessoas, nós temos a condição de responder apropriadamente de forma a canalizá-los ao interesse comum. A intenção de uma análise comportamental DISC é trazer essa reflexão para as pessoas, para que elas entendam melhor o seu comportamento e depois passem a entender o comportamento do outro. E nós vamos falar agora sobre o relatório DISC da Tetra System. Nós temos essa nomenclatura que é as pessoas são mais dominantes, ou influentes, ou estáveis, ou são mais analíticas, ok? Então, a gente não usa o C da conformidade, a gente usa o analítico, mas é o DISC, tá? Só muda mesmo a nomenclatura. Nos últimos 30 anos, a metodologia passou por uma métrica, por estatística, por pesquisas, validação. Então, foi desenvolvido esse relatório. Até bem pouco tempo, uns 20 anos mais ou menos, ele era feito à mão. As pessoas preenchiam uma planilha. Eu cheguei a usar planilha antes de usar os testes DISCs digitais, né? Nas plataformas digitais. E funciona também. Você preenche a planilha com as perguntas e você vai preenchendo o gráfico, só dá mais trabalho. E aqui nessas métricas do relatório DISC, você tem um gráfico radar, no caso dessa, da Tetra System, que tem uma visibilidade muito legal. Dá para você enxergar nitidamente quais são as habilidades comportamentais de cada perfil. E é comprovado cientificamente pela neurociência que talento, tá? Talento, habilidade comportamental, competência, você aprende. Toda pessoa pode aprender, tá? Agora, os níveis de competência vai depender do potencial que a pessoa tem para desenvolver, ok? Mapa de alto desempenho, os dominantes analíticos mais racionais, influentes estáveis mais emocionais, ok? E aí você tem os limites que são de racionalidade até dinamismo, de dinamismo até sociabilidade e de sociabilidade até estabilidade, estabilidade até racionalidade.
Pessoal, é só vocês entenderem o significado de cada habilidade dessa. E aí você identifica em seu perfil quais são os pontos mais altos, certo? Aqui eu tenho uma pessoa que ela é influente e dominante, que é aquele perfil geral que nós vimos agora há pouco, ok? Agora, reflexões sobre o relatório. Quando você faz o teste DISC, você tem que olhar para ele, ler e pensar quais características você possui que te favorecem em seus relacionamentos. Quais são os seus pontos fortes? O que você tem em seu perfil que favorece a sua carreira, certo? E você tem aqui, você acredita que já está utilizando todo o seu potencial ou pode explorar ainda mais seus pontos fortes? Aí entra, quais são seus pontos fortes? Esses pontos fortes, eles impactam diretamente na sua produtividade, no seu sucesso, no seu relacionamento? Mas você tem que saber quais são os pontos fortes, senão você não faz nada, né não? E a gente vem aqui, os dominantes, que tipos de comportamento eles compreendem, tá? Quais são as necessidades de um dominante? Quais são as suas dificuldades? Em que ambientes eles gostam mais de trabalhar? Quais são os seus medos? E o que mais os incomoda? A gente vai fazer isso de cada perfil para você entender direitinho. Vamos lá. Autoconfiança, rapidez, dinamismo e foco nos resultados. Esse é o cara dominante. Você deve conhecer alguém assim. E qual que é a necessidade desse cara? Estar no comando e principalmente vislumbrar oportunidades de crescimento. Esse é um dominante. Já anota no papel se você conhece alguém assim. Qual que é uma dificuldade muito grande do dominante, gente? Agir com mais calma e compreender os ritmos alheios. Em que ambientes? Eles adoram ambientes dinâmicos e funcionais e adoram trabalhar com pessoas competentes e atentas aos prazos. Quais são os medos de um dominante? Perder o comando e a autonomia. E o que mais incomoda esse cara? Falta de foco e lentidão. Além de, ele não suporta excesso de descontração ou sentimentalismo. Você deve conhecer uma pessoa assim. Então saiba que não é um defeito, é uma característica do perfil DISC, tá? Uma característica dele. E aí nós temos aqui os nossos queridos influentes, tá? São mais extrovertidos, certo? Então, o que é o comportamento que eles mais compreendem? Extroversão, descontração, bom humor e construção de relacionamento. Quais são as necessidades desse cara? Viver coisas novas. Espera só um minuto. Viver coisas novas, poder se expressar e sentir-se prestigiado. E quais são as suas dificuldades? Vê só, ele é muito gente boa, né? Mas ele tem dificuldade enorme com o controle e organização. A maioria dos influencers tem dificuldade até de usar uma agenda. E também tem muita dificuldade com atividades que exigem concentração e detalhismo. Em que ambientes eles reagem melhor? Interativos e dinâmicos. E que valorize atividades sociais. Falou em brincadeira, quadrilha, reunião, festa, ginástica laboral, eles estão dentro, eles adoram essas coisas. Redes sociais, amam. Quais são os medos de um influente? Rejeição. Eles têm muito medo do meio rejeitar o jeito que eles são, tá? Eles sofrem muito com a rejeição. E também não suportam isolamento, certo? Aqui eu não falarei de carreira, mas quando a gente trabalha o DISC na carreira, a gente fala que um perfil como um influente, por exemplo, tem muita dificuldade de trabalhar fechado no escritório, tá? E aí vamos lá, o que mais incomoda esse cara? Excesso de detalhes e regras. Ele tem pavor, tem dificuldade enorme com rotinas, certo? Só um minuto que tem alguém entrando aqui na sala. Ok. É só tirar o áudio, por favor. Vamos lá. E aí nós temos aqui o outro perfil. Só tirar o áudio. Isso. Quais tipos de comportamento eles mais compreendem? Aqui são os estáveis, o perfil dos estáveis, que nós olhamos lá. São os comportamentos que eles mais entendem. Calma, paciência, gentileza, conciliação e atenção às necessidades alheias. Tudo isso vem no relatório DISC. Quais são as suas necessidades?
conviver em harmonia e sentir-se seguro e ter estabilidade, tá? Quais são as dificuldades do estável? Agir com rapidez e independência. Em que ambientes eles têm uma performance melhor, trabalham melhor, se sentem bem? Ambientes tranquilos e ambientes harmônicos. E que permitam a reflexão e o planejamento. Uma das habilidades do estável, que é um ponto forte, é o planejamento, tá? Quais são os medos de um estável? Eles têm pavor de enfrentar conflitos, dão um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não entrar também. E eles têm muito medo de perder o equilíbrio, sabe? O estável, ele fica muito assim, ele gosta das coisas muito harmônicas. E quando ele perde o equilíbrio, ele fica perdido mesmo, literalmente. E o que os incomoda? Mudanças bruscas. A mudança para um perfil estável tem que ser programada. Ele tem que entender como vai funcionar para que ele não sofra. E ele também não suporta agressividade e individualismo. Ele adora trabalhar em equipe. O outro perfil é o perfil analítico, que tem atenção aos detalhes e descrição, prudência e um pensamento bem lógico, são bem metódicos. Quais são as necessidades de de uma pessoa que tem um perfil analítico? Ele precisa fazer certo. Tudo dele é milimetricamente calculado. E ele tem que ter tempo e condições para se preparar. Uma coisa que o analítico não gosta é que cobre dele alguma coisa em cima da hora, ou um relatório em cima da hora. Ele organiza as contas, ele organiza o relatório, organiza a mesa, organiza o guarda-roupa. É uma pessoa extremamente organizada, tá? Quais são as dificuldades? Iniciar projeto. O analítico, um pensamento que ele tem é nunca está bom o suficiente para começar. Então, ele tem dificuldade, tá? Ele é um procrastinador. E não gosta também de se expor. Ele até faz um relatório maravilhoso, mas ele não gosta de mostrar esse relatório. Em que ambientes ele atua bem? Em ambientes mais reservados, organizados e que permitam uma maior concentração e precisão. Quais são os medos desse cara? Ele tem medo de errar. E ele não gosta de enfrentar críticas. Ele não gosta de crítica. Esse negócio de crítica construtiva para ele não existe. Crítica é crítica. E o que mais os incomoda? Falta de regras, especificação, desorganização e descontração. Então, pessoal, olha só, tudo isso que a gente falou até agora, né, dos 4 perfis, você vê que são pessoas muito diferentes, tá? E na hora que você responde o relatório DISC, ele tem algumas coisas que não dá para você responder um e outro. Você responde um ou outro. Porque você não é tudo, você é um pouquinho de cada um. É importante que a gente saiba que você não é só dominante, só influente, só analítico. Não. Você é a combinação dos 4 perfis. E dependendo do que for o primário, pode ser o seu nível de dificuldade. E aí, uma coisa que o relatório traz para você é essa partezinha que eu gosto muito para trabalhar com os meus coaches, que é possíveis pontos de melhoria para a sua autoavaliação. E em cima disso aqui, você vai olhar o seu relatório e vai marcar qual ponto que eu tenho que realmente melhorar. Alguns pode não estar mais na sua vida. Você já pode, com o decorrer do tempo, carreira, família, filhos, já ter melhorado. Mas um ou outro pode sim ainda estar atrapalhando a sua vida. Na hora que a gente pega o analítico, um ponto de melhoria que vem para ele sempre vem esse aqui, ó. Permitir-me errar e ser menos exigente comigo mesmo e com os outros. Ter a vida mais leve. Não levar por um lado tão pesado uma falha da pessoa, uma falha alheia. Ele tem muita dificuldade de trabalhar com pessoas mais lentas, com pessoas mais desatentas, tá? Então, a gente trabalha os pontos de melhoria, porque ninguém é uma ilha. Todos nós precisamos trabalhar com pessoas, certo? E aí a gente vem aqui para o nosso mapa de alto desempenho. Lembra que a gente estava falando do influente dominante? Olha o lado analítico. Prudência, detalhismo, concentração, organização, controle. Se a pessoa é muito influente, logo ela vai ter uma grande dificuldade de ser analítico. E aí que entra o DISC. Quando você entende seus gaps comportamentais, você começa a prestar mais atenção e fazer um plano de desenvolvimento individual.
para que você realmente consiga analisar. E o DISC, uma coisa muito interessante do nosso DISC, é que ele traz esse gráfico aqui. Gente, esse gráfico é muito legal, porque ele já traz para você o gap. Então, quando você vê o azul é o que você falou que deseja ser. Dentro do nosso relatório, tem a expectativa de estado desejado. Então, você tem o verde, que é o que a gente responde como nós estamos hoje. E o azul é como eu gostaria de estar daqui a um tempo, certo? E aí você percebe o quê? Que eu, faz de conta que esse relatório é meu, tá? Que eu gostaria de melhorar mais meu entusiasmo, persuasão, carisma, um pouco de senso de urgência, olha aqui, independência, comando, firmeza, persistência, toda essa parte azul. A gente vai trabalhar tudo? Não. Aí que entra entender o cliente, o coach, saber se realmente isso é uma grande necessidade, se ele está desmotivado na carreira dele, ou na vida dele, no trabalho. E aí a gente trabalha as ferramentas de coaching e psicologia positiva para ajudar essa pessoa realmente a alinhar o seu comportamento e a ter uma vida mais feliz, uma vida mais plena, tá? E aí a gente vem aqui para a parte de atividades, que eu só vou vir para cá com essa parte da reflexão, né? Que é o quê? Que características você acha que poderia desenvolver para melhorar os seus relacionamentos? O que você e as pessoas do seu convívio ganharia com o seu autodesenvolvimento? Porque, olha, não tenha dúvida, sempre que você muda alguma coisa no seu comportamento, as coisas à sua volta também mudam, certo? E vamos lá. O que mais acontece nos relacionamentos? Se pergunte isso, né? As pessoas são compreensivas com as necessidades emocionais dos outros? O que você vê hoje, né? As pessoas não têm paciência uns com os outros. Elas não têm. Ainda mais no ambiente de trabalho. Como conflito, como tem perseguição, conflito, como que tem bullying. E a gente está aí numa fase agora, que isso é uma pesquisa da Exame, que mais de 80% da população brasileira é desmotivada por algum motivo assim dentro da empresa. Alguma coisa não está boa no trabalho que elas trabalham desmotivadas. E isso reflete diretamente na produtividade, tá? Outra pergunta: as pessoas querem que os outros compreendam as suas necessidades? A gente não tem essa compreensão do que é necessidade. Necessidade não é só dinheiro. Se você nunca ouviu falar de Maslow, dá uma olhada no Maslow na internet, né? Olha também o Tony Robbins. Eles trazem muita informação sobre isso. Eu vou deixar os links aqui embaixo do vídeo que eu estou colocando aqui. E aí você vai poder assistir depois, tá bom? E vamos lá. Nós temos a famosa lei do retorno. A vida, ela é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo. Quem falou isso foi Buda. Se nós não nos comportamos da maneira adequada no ambiente, o risco de nós não sermos aceitos é muito grande. O risco de nós não sermos felizes no nosso trabalho, na nossa carreira, no nosso relacionamento é muito grande. Então, nós temos que observar o que nós estamos mandando para o ambiente. A maneira que nós estamos agindo, falando, reagindo. E quando se fala em corpo, né, nós temos também toda a linguagem corporal, que às vezes fala muito mais do que a nossa própria voz, tá? Então é interessante que nós tenhamos esse cuidado, certo? Eu vou mostrar um videozinho para vocês agora, tá? Para a gente já ir caminhando para o final e depois a gente pode tirar as dúvidas, tá? Ah, eu adoro esse vídeo. A importância de nós conhecermos o outro, entendermos o outro, e na medida do possível a gente também doar um pouco para o universo, né? A intenção dessa apresentação é plantar uma sementinha mesmo, é mostrar para vocês o que é o DISC, esse relatório que eu trabalho já há mais de 3 anos e venho tendo resultados incríveis. E é importante que nós divulguemos isso, levemos isso para outras pessoas, porque quando você entende melhor o ser humano, você vive melhor nesse mundo nosso que tem tanta injustiça, que tem tanta guerra, tanta briga, tanta desonestidade que a gente vê por aí, né? Então, nosso trabalho é só uma pequena sementinha mesmo, tá bom? Eu não vou aplicar essa dinâmica, tá? E eu gostaria de saber quem está na sala. Eu vou fechar aqui agora.